Olá, estamos começando mais um Voz Literária, o podcast que busca dar voz aos escritores e aos livros. Hoje o nosso tema é literatura e redação nota 1000 e hoje temos a presença aqui no nosso estúdio do professor Leonardo José, que é mestre em Linguística, Linguagem e Sociedade pela Universidade de Brasília, é especialista em Linguística, Leitura e Produção de Textos pela Universidade do Estado da Bahia, é professor de Educação Básica da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, também é professor do Instituto Federal da Bahia, o IFBA, e professor do Colégio de Curso Gauss. Tem experiência com as disciplinas de literatura, leitura e produção de textos. Além do professor Leonardo José, nós temos também aqui 2 alunos que cursam aí o 2º ano do ensino médio no Colégio de Curso Gauss, que é o Luiz Felipe Fernandes e a Vitória Santos Camelo. Bem-vindo, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje. Boa noite, Tayane. Obrigada. Muito bom tê-los aqui. E aproveitando que vocês estão aqui, eu quero também agradecer mais uma vez o apoio, ao patrocínio aí do Colégio de Curso Gauss, que assim como nós acredita no poder transformador dos livros e da leitura. Então, gente, hoje o objetivo aqui, o propósito desse episódio é realmente mostrar como a literatura pode ser uma aliada poderosa aí na escrita argumentativa, na forma de vocês fazerem ali a sua redação do Enem, vocês que já tiveram experiência no Enem no ano passado e ainda vão ter aí nos próximos 2 anos, verdade, pelo menos, né, uma vez que vocês estão no 2º ano. E para começar, eu quero conversar um pouquinho aqui com o professor Leonardo, porque, professor, geralmente quando a gente fala em redação, a gente fala muito da questão da estrutura, né, de como se estrutura uma redação, mas eu acredito que o principal também, ou uma coisa complementa a outra, é o conteúdo, né? Eu queria que você falasse para a gente o quanto que esse conteúdo importa e onde a literatura insere nesse processo para que o aluno tenha um conteúdo assim realmente embasado para fazer uma boa redação. Tayane, você toca num ponto que é bem sensível e importante de ser discutido, né? Porque a redação, o Enem, por exemplo, ele divide ali a avaliação do texto do aluno em competências, certo? Em que ele vai avaliar a estrutura, ele vai avaliar o domínio da norma padrão e ele vai avaliar o que nós chamamos de repertório, que é essa coisa do conteúdo mesmo do aluno, de como o aluno consegue trazer e mobilizar outros conhecimentos, certo? E aí, o aluno que tem a literatura aí, que tem essa vivência com os livros, que é leitor, que tem esse contato com romances, contos, poemas, obviamente ele vai se destacar. Porque a literatura ela tem um papel importante aí, porque uma das principais características da literatura é a questão da verossimilhança, né? Ela também representa a realidade, ela traz as questões sociais para dentro do texto, ela representa aquilo, os problemas que nós enfrentamos na sociedade para o texto. Então, quando o aluno ele já consegue, já tem essa vivência com os livros, com essas narrativas, com esses poemas que abordam esses problemas sociais, ele consegue facilmente fazer essa ponte. E aí tem uma questãozinha que eu sempre coloco para eles, que quem lê, certo? Para além ali do conteúdo, tem outras questões também que ela vai trazer, né? Que querendo ou não, tem uma escrita mais elaborada. Então, o aluno consegue perceber essa questão. E aí entra na questão do vocabulário, entra na questão também da organização das ideias, de como organiza as ideias, e principalmente em como eles vão conseguir fazer essas conexões, trabalhar. E aí tem um ponto que eu sempre chamo a atenção para os meus alunos. A única coisa que nós sabemos dos corretores é que eles são formados em letras, certo? E aí a gente pega esse ponto também, que a gente lida com aquilo que é como se nós tivéssemos ali com aquilo que o corretor quer ler também, entendeu? Verdade. Você lida com o objeto de trabalho, de pesquisa de quem vai ler o seu texto. É uma coisa de você se preocupar também com o seu receptor. É verdade. A maneira como esse texto vai chegar para ele. Mas aí, Tayane, a gente entra... Porque eu falei que é um ponto sensível e que eu queria muito ressaltar isso. Enquanto professor, aí eu vou chamar para os professores mesmo. Enquanto professor de língua portuguesa, dentro da sala de aula, nós temos que ter um maior cuidado ao trabalhar a literatura, não como um pretexto,
certo? Porque o que eu vejo muito acontecendo hoje é, vou passar tal livro porque relaciona com o tema da redação tal. Certo. E aí a gente tira o papel da literatura ali, a gente desconfigura aquele texto literário em função do repertório da redação do Enem. É uma coisa que eu discuto muito com amigos meus que são pesquisadores da área da literatura, como a professora Rafaele Nascimento, o professor Alain Brasileiro, certo? Que a literatura ela não pode ser usada como pretexto. Quem está ali tem que ter essa responsabilidade de trabalhar o texto literário com o menino, certo? Analisar a questão estética, a construção mesmo artística ali, porque quais recursos que aquele autor utilizou para produzir aquele texto. E aí, a partir disso, que você trabalha esse texto com o aluno, aí o menino consegue mais com facilidade fazer essa ponte. Não é só você pegar o texto literário e falar, esse texto literário fala sobre isso. Porque se não houver uma leitura aprofundada, uma leitura que de fato analise a questão artística, literária ali, o menino também vai levar para o texto uma análise, uma conexão superficial. Entendi. Entendeu? Então o professor tem que estar atento a isso. Eu não posso fazer da literatura uma ponte para o menino tirar a nota 1000 e ele não saber o que está lendo. E por que aquele texto foi escrito daquela forma. Por exemplo, assim, você pega um tema genérico e automaticamente já coloca um livro ali. Já se cair sobre esse tema, você já fala sobre esse livro. Sendo isso. que o aluno, não, como você falou, não teve uma análise aprofundada sobre o que realmente aquele livro está falando, né? O que o autor quis dizer, a época em que foi escrito. E aí você puxa num ponto que é muito importante e que, inclusive, o INEP já começou a acender um alertazinho para isso. Os textos que vêm como modelo pronto. Porque são textos rasos, textos superficiais, que você tenta inserir ali o tema dentro daquele contexto literário a todo custo. E uma vez que o autor ou quem produziu aquele texto não estava pensando naquele tema, certo? Então você acaba deixando o texto ali na superficialidade. E aí o aluno, você começa a observar também que a questão do objetivo do texto literário também de observar as questões artísticas, a maneira como ele é construído, o conhecimento crítico do aluno, você joga água abaixo, certo? Então, o professor tem que estar atento a isso. Se eu trabalho com a língua portuguesa, eu sou responsável pelo trabalho de literatura e de produção textual, eu preciso fazer com que o meu aluno chegue a uma análise crítica, literária, e conduzir, ajudar o meu aluno a chegar nessas conexões. Não entregar o repertório pronto para ele, para que ele aplique no texto. Porque senão ele não vai dar conta de fazer isso. Muito bom. E aí... Pode. E aí quando eu estou com os meninos, eu tenho, no contexto de estar com eles ali, professor deles, eu tenho o privilégio de ser professor apenas de redação. Então, nesse caso, eu já faço uma ponte com os meus colegas que trabalham com os livros, que é a professora de LIP, né, que nós chamamos de LIP, e o professor de literatura. Então, eu sei que eles estão ali atrás, fazendo o caminho literário, mostrando para esses meninos a análise literária mesmo, a construção estética do texto. E aí, isso me alivia, porque depois eu venho com a parte temática. E falar, o que você estudou, o texto que você trabalhou com o professor tal, tem como você aplicar aqui. E aí ele está com a leitura mais aprofundada. Você lembra de algum livro desse que foi trabalhado nessas outras disciplinas e que você utilizou, conseguiu trazer esse texto para alguma redação? Se você lembrar e puder. Eu gosto muito. E aí sempre quando eu ponho, eu vou lembrar de um texto. Tá. O professor, quando eu fazia a parceria com o professor Alain Brasileiro, ele sempre trabalhava, quando ele ia apresentar o conceito de literatura para os alunos, o poema brasileiro de Ferreira Goulart, que é um poema que vai denunciar ali a questão da mortalidade infantil no Piauí, mas a maneira, a estrutura como o texto é construído tem um propósito, a repetição que ele faz no texto tem um propósito, faz parte da construção estética do texto. E aí, quando eu coloco esse texto para os alunos, eles já riem, já olham para mim assim, conhece esse texto, o professor já trabalhou com a gente. E aí eles vão trazendo de fato a questão
literária. Aí eu vejo que foi trabalhado mesmo e a questão da literária está ali. O porquê da repetição, o porquê da estrutura, porquê que ele enfatiza, o ritmo que é dado. Então, tudo isso é literário e está sendo trabalhado com eles com o professor de literatura. E aí, quando eu faço, e para a redação? Como é que nós poderíamos utilizar esse texto que é tão importante na redação? E aí a gente puxa os temas de mortalidade infantil e todos os fatores ali que contribuem para a mortalidade infantil, que são subtemas. Que você vai falar de vacinação, você pode falar dentre outras questões de acesso à saúde básica, que vai fazer com que, se o indivíduo não tiver acesso, ele pode chegar àquele contexto que foi apresentado no texto de Ferreira Goulart, por exemplo. Então, aí você tem um trabalho amarrado e um respeito à escrita literária. Você não está usando a literatura como pretexto, porque os meninos estão entendendo como é que funciona E quando você usa como pretexto também, né, como você falou, acho que você tira toda, digamos assim, a graça do texto literário, porque o aluno ele vai usar aquilo simplesmente como uma ferramenta para passar na prova. Simplesmente, esse texto aqui eu vou usar, que fala sobre aqui quando surgir um tema tal. E o aluno não vai se preocupar em conhecer a escrita, conhecer o autor, conhecer o texto. Exatamente, né? E vai gerar, que muitas vezes gera aquela, nossa, que como ele escreve bem, começa a gostar da leitura, dos livros por meio disso, né? Porque quando você é simplesmente obrigado a ler uma coisa, já se torna chato, né? É verdade. A gente sabe que quando a gente está estudando, muitas coisas a gente tem que estudar porque realmente tem que estudar. Você vai ter que fazer uma prova e você vai ter que sair bem e etc. Mas a forma como isso lhe é apresentado, que é aí que eu acho que vai mudar a sua perspectiva em relação àquilo, né? Você sabe que eu realmente tenho que ler esses textos, mas a forma como o professor apresenta ele para você vai te trazer... Faz a total diferença, né? com certeza. E aproveitando assim sua experiência aqui, Leonardo, que conselho você daria assim para os estudantes que ainda não têm o hábito de leitura, né? Mas querem melhorar a sua escrita, querem fazer uma boa redação? A gente já estamos aí praticamente já estamos no mês de agosto, né? Quando for ao ar o episódio, já estaremos no mês de agosto. E que conselho você daria para esse estudante que, por enquanto, ainda não gosta de ler, mas quer melhorar, entender o que precisa melhorar na sua escrita até para fazer uma boa redação, por exemplo? Nesse contexto agora, é interessante mesmo entender, para a escrita do Enem, entender como funciona, como são cobradas as competências mesmo. Entender como cada competência ali é avaliada dentro do processo ali de correção do INEP, certo? Mas entendendo que eu sempre deixo dicas para eles importantes, assim, já que eu não sou um leitor, eu não tenho o hábito de ler por vários motivos que a gente sabe que no país, certo? Essa questão da leitura também tá ligada à questão social, e isso inegavelmente. Vamos começar pelos contos, certo? Pelos textos mais curtos, por escritores contemporâneos, que eles estão aí falando do Brasil, estão falando da nossa realidade, certo? Nos poemas, nos contos, nas crônicas. E aí, a cada dia que você conhece um conto, um texto novo, com certeza aquilo ali já contribui para a sua transformação ali enquanto escritor, para o seu crescimento enquanto escritor. Então, não pode ficar parado. Eu não leio, eu não gosto de ler. Mas comece com o básico ali. É um poema que você leu no dia, é um conto, certo? Visite, veja quem são esses novos escritores, os nomes que estão produzindo textos que falam sobre a juventude, certo? E aí vai buscando essas leituras e com certeza vai ser sucesso. E também você reconhecendo, o primeiro ponto, não é reconhecendo a importância da leitura. E a partir daí também acho que procurar temas ali que a pessoa goste também. Deixa eu ver se tem algum escritor que escreveu sobre tal tema. Aí começa a ler, começa a ter um conhecimento maior sobre aquilo e aí vai aprofundando em outros. Perfeitamente. Também, né? Perfeitamente. E agora eu quero falar um pouquinho aqui com o Luiz Felipe. Olá. Bem-vindo, Luiz Felipe. Obrigado, gente. E eu queria, de início, saber assim, se você gosta de ler, se você tem o hábito da leitura, como é que é isso aí na sua
A minha introdução na leitura em geral foi algo muito engraçado. Que, tipo assim, engraçado na minha visão. Porque nunca foi algo que foi uau. Nunca fui pra cima da leitura, me aprofundar totalmente. Isso até 2024, final de 2024. Sempre li livros que a escola passou. Sim. Nunca um livro ou outro eu procurei fora. Mas eu considero que o meu ban, sim, na busca da literatura foi na minha introdução no segundo ano do ensino médio. E, assim, eu sempre tive aptidão para as áreas das exatas e da natureza, só que sempre tive muito respeito para as áreas da humana e linguagem. E o contato que eu tive com todos os meus professores da área de humanas e a área de linguagens foi tipo assim... Caraca, eu quero poder ser assim um dia e ter esse aprofundamento crítico, essa visão, e foi assim, com certeza o diferencial nas minhas aulas de LIP, que é a nossa matéria também voltada para literatura, nas aulas de literatura com o Alan e agora com o João Guerra, todas as áreas da linguagem e humanas que a gente tem na escola, com os profissionais que a escola tem, foram assim a virada de chave. Eu comecei a buscar alguns livros clássicos e até ler os próprios que a escola passava. Um deles que me marcou muito também foi A Vida Não é Útil, de Ayrton Krenak. Uma coisa que a gente sempre teve, inclusive nas aulas do Léo, quando a gente estava trabalhando sobre literatura, sobre a visão que a gente tem com a própria literatura, é sempre falar assim, gente, lembra de abrir a janela e botar a cabeça para fora, que é o que o professor sempre fala, que a gente tem essa visão mais ampla. E eu considero que com essa leitura do A Vida Não é Útil, eu acho que ela realmente para muito mais do que abrir uma janela, a gente tinha que quebrar a janela com força para conseguir enxergar tudo que a mensagem do livro quer trazer. Então, eu acho que tanto os profissionais da minha escola, tanto quanto os livros que foram escolhidos por ela, foi o que desencadeou esse meu interesse pela literatura. Hoje eu leio muito mais e é um hábito, está se tornando cada vez mais um hábito que eu gosto. Ah, legal. E como que você percebe essa influência, por exemplo, desse aumento, né, desse interesse maior pela literatura? Você acha que isso já influenciou? Você percebe que isso já influenciou, por exemplo, na escrita de redação? Como é que você percebeu isso? Muito. Por exemplo, antes minhas redações, eu escrevia e tinha muita dificuldade em argumentar. Fazia muito isso de ver a literatura como um pretexto. Não tinha esse aprofundamento. E depois que eu tive essa visão, eu vi a literatura como não mais algo para encaixar num tema de uma redação. Tirar dessa literatura, conseguir, com a ajuda da literatura, ideias, visões novas que fomentaram a minha argumentação e deixaram ela muito melhor. Entender que, eu posso usar a literatura, compreender tudo de informação que um livro contém, que agregam à nossa vida. Quando a gente passa a ter esse olhar mais profundo na literatura, fomentou muito minha habilidade de escrita, minha compreensão e minha elaboração das minhas teses, as ideias que vêm junto dentro desse tema. Então foi, sem dúvida, o diferencial da minha escrita. Eu acho que essa leitura assim aprofundada, com análise maior, isso vai reverberar não só na escrita, né, mas com a análise da vida como um todo, né? Tipo assim, você passa a ter um outro olhar para as coisas e, consequentemente, isso passa para a escrita na hora de você escrever uma redação, né? E hoje, como é que é? Você tem alguma rotina assim de leitura? Como é que é? Eu, sempre que a gente está nos nossos horários de almoço, eu leio muito também pelo celular e leio por livros de fora. Eu, inclusive, terminei agora um livro que era A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Quintana Arantes. E, assim, quando a gente passa a entender a literatura e como ela pode ajudar na nossa vida, sem dúvidas a leitura é muito mais prazerosa, você lê o livro numa velocidade muito diferente, porque é algo que você gosta, você está imerso. Tanto outra escritora muito que eu estou começando a ler muito e estou gostando muito é da Clarice Lispector. Li um livro dela recentemente, Um Sopro de Vida, e foi um livro assim muito abstrato. Era um livro que, tipo assim, parecia que eu não tava lendo Clarice, ela que tava me lendo. E, tipo assim, foi incrível a leitura do livro.
grifo tudo, anoto tudo, transcrevo para não esquecer. E hoje em dia é muito mais frequente a leitura. Quando não tô fazendo nada, busco essa literatura, algo que antes não estava tão desperto em mim, que hoje já é algo que eu encontro muito prazer fazendo. Entendi. E ano passado você já fez, né, a prova do Enem, Isso. já passou ali pelo processo de redação, mas esse ano você disse que começou ali no final do ano passado, né, esse processo de se interessar mais pela leitura. Como você acha que você vai ser esse ano, assim, em relação à redação? Como é que você acha que isso tudo vai contribuir ali? Como é que tem sido aí esse processo aí para você? Sem dúvidas eu acho que vai ser muito diferente. Acho que eu vou conseguir perceber bem. Recentemente eu sentei e falei, não, deixa eu dar uma olhada na minha última redação. Da redação que foi que eu utilizei no Enem. E eu lendo assim, meu Deus, eu faria muita coisa diferente aqui agora. Eu acho que, tipo, com esse contato mais com a literatura, a gente aprimora também até a nosso acerto da gramática. É um erro muito comum na competência 1 da redação, que é muito desvio, e eu acho que com essa minha maior prática na leitura, com certeza minha escrita melhor, meu uso de ortografia menos, algo que aprofundamento crítico melhor, uma visão melhor, uma abordagem das teses melhores, de melhor forma. Então, acho que tudo culmina para um resultado melhor esse ano. Legal. Assim esperamos. E assim penso. Léo, aproveitando aqui que o Luiz falou aí sobre essa questão da redação, quantas redações assim os alunos trabalham lá no Gauss? Como é que é assim? Olha, o segundo ano, que a turma a série que ele está agora, nós fazemos redações semanais, certo? E aí tem um momento que eles levam para casa, tem um momento que eles fazem cronometrada também, já para treinar ali o tempo, preparar pro dia mesmo, né? Sim. Toda a questão da atenção e tudo mais. Aí eles também treinam na escola e levam para casa. E eles têm essa rotina de toda semana. Isso. E aí nós vamos revendo questões da técnica, da estrutura, vamos discutindo repertórios, ideias. E aí vai puxando alguma coisa para o professor de literatura, porque lá tem essa vantagem, né, no sentido do professor estar fazendo essa ponte e cuidando lá do texto mesmo, do literário. O que ele está fazendo, o que os outros professores estão discutindo na sociologia também, na filosofia, certo? E aí a gente vai fazendo essa ponte, conduzindo esse... Muito legal. Uma redação por semana, então, hein? Isso. Muito bom. Fora isso, eu queria saber se vocês já se arriscaram a escrever alguma outra coisa, assim, uma escrita mais criativa, digamos assim. Um poema, um conto. Você já se arriscou? Eu... ainda não. Eu gostei do ainda. Vai ser que é algo que não vou fugir, em algum momento vou tentar botando alguma coisa no papel. E uma coisa que eu ando tentando pôr em prática muito é ler, e sempre acabo grifando muito. Leio e do que eu grifo eu escrevo a minha interpretação, tento trazer alguma coisa. Então, tipo, o meu momento de escrita hoje é esse. É tipo, escrever o que eu vou aprendendo com o livro, que eu tenho muito que, enquanto eu tô lendo, eu falo, meu Deus, eu não quero esquecer isso aqui. Tipo, não quero esquecer, fico relendo. Isso é muito bom para memorizar, assim. Tem pessoas que usam isso, né, porque... Querendo ou não, a gente acaba se esquecendo, né? Você tá lendo um livro ali, tem coisas que você gosta muito, alguma coisa ou outra você vai memorizar, mas quando depois que termina o livro e passa o tempo, você acaba esquecendo. Sim. Mas essa técnica de você ler e depois passar pro papel com suas palavras ajuda, assim, consideravelmente a você lembrar daquilo por mais tempo, né? Então, verdade. E também para você saber onde tá, né? Se você tem o costume de organizar em um caderno específico, por exemplo... Quando você lembrar um tema tal, aí você fala, eu vi desse livro, eu anotei ali. Aí você já vai lá direto e já sabe onde está, né? Sim, então facilita muito o processo. E agora vamos começar aqui com a Vitória Santos. Vitória, agora eu quero saber de você. O que te motiva a ler? Se você lê mais assim por uma obrigação assim, da escola, ou se você também tem esse prazer, se você está conquistando isso agora, ou se você já é uma leitora já há mais tempo. Como é que tem sido isso? Bom, minha mãe, ela sempre teve o costume de me introduzir a leitura, né, desde pequena. Minha mãe lê muito. E então, tipo, desde quando eu era bem novinha, tipo uns 8, 9 anos, eu sempre lia muito, principalmente livros de fantasia. Com o tempo, né, o gosto por livros foi amadurecendo. Mas eu ainda gosto muito de ler gêneros variados. E eu acho que esse incentivo de minha mãe foi essencial para eu poder desenvolver esse gosto, porque eu acho que, tipo,
a maioria das pessoas não vai atrás para saber o que é ler, o que é ter a sua própria interpretação de um livro. Porque ler um livro é uma experiência única, eu acho. Por exemplo, uma cena descritiva de uma casa. Você vai imaginar a casa do seu jeito. E eu acho que isso conta muito na hora que você está lendo e influencia também as outras pessoas. Por exemplo, essa semana, 2 semanas atrás, eu acho, a gente estava lendo o livro de Lippe, que era Corpo Desfeito. Eu não lembro muito bem o nome da autora agora, mas estava lendo eu e minhas amigas. E a gente estava comentando muito, estava tipo, tendo várias reações e tal. E uma de nossas amigas, que não lê muito, tipo, ela não tem nenhum hábito de ler, ela começou a ficar muito interessada. Ela pegou o livro depois e leu tipo, em 2 dias. Então ela teve muito hábito. E eu acho que o nosso hábito de ficar comentando, de dar a nossa opinião sobre isso, conversar sobre isso, ajudou ela a desenvolver esse interesse pela leitura também. Não, com certeza, porque você começa a ficar interessada, né? Se tem um grupo de pessoas falando sobre um verdade. determinado assunto, tão empolgada, né? Às vezes você tá tão empolgada ali, que aí a pessoa fala, nossa, eu quero também saber o que é isso, né? E a ideia aqui do podcast também é esse, né? Fazer com que as pessoas, às vezes, que não têm o hábito, quando assistem, falam, nossa, o que esse povo tá parando ali para falar sobre leitura, sobre escrita, sobre redação? Deve ter algo aí que eu ainda não percebi, né? Sim. E teve algum livro, assim, que mudou, assim... Algum autor que você leu, um livro que você leu, que mudou a sua forma, assim, de pensar sobre um determinado assunto, que te tocou profundamente, algo assim? Que você lembre? Bom, eu tô lendo agora A Pequena Coreografia do Adeus, Aline Bay, e eu acho que, tipo... Eu li esse livro ano passado. É muito triste, aí, tipo, isso faz pensar muito sobre a relação familiar, né? Tanto a minha relação com minha mãe e tal, eu acho que me faz refletir muito sobre isso. E eu gosto de livro, assim, que bota você pra pensar e você refletir na sua própria vida também. Tipo, você tá lendo, aí você começa a pensar, nossa, já passei por isso. Nossa, imagina se eu passasse por isso. Então, eu gosto muito de livros que botam você pra quebrar a cabeça mesmo sobre seu autoconhecimento. Também gosto. E já teve algum momento, assim, algum livro que você estava lendo e que você pensou assim, nossa, isso aqui eu posso colocar em uma redação sobre o tema tal? Já ocorreu isso quando você estava lendo? Já, muitas vezes. Principalmente com os livros da escola, que eles ajudam bastante. Ano passado, por exemplo, a gente teve vários livros que ajudaram nisso. A gente teve Terra Papagaio, que dá para inserir também em temas indígenas. Sombra dos Ex-Barbudos, sobre questão de fugir da moralidade, de ter os seus direitos tomados de você. Então, muitos livros que eu já li e que ainda pretendo ler, eu acho que vão ajudar bastante nisso. E como é que você faz? Você faz como ele também, que às vezes anota ali os pontos mais importantes? Como é que é seu processo para não, tipo, se não esquecer? Eu não quero me esquecer disso aqui. Eu sempre grifo, eu tô sempre com a minha grafite do lado, grifando, e também eu tenho uns post-itzinhos, que aí toda vez que eu vejo uma parte do livro que eu gosto muito, ou que me deixa chocado, algo do tipo, eu vou lá, tiro o post-it e marco. Então, eu gosto muito de anotar, eu coloco minha opinião no livro, tem lá coisas de eu falando, aí quando eu vou emprestar o livro pra pessoa, eu falo, tem umas escritas aí, não se importe não. E hoje, assim, você disse que sempre gostou muito de ler, né, desde os 8 anos, assim. Hoje você continua com essas leituras, assim, além dessas leituras, a gente sabe que o Gauss é uma escola que, como eu falei, incentiva bastante a leitura, né, de livros diversos. Sim. Como é que é essa rotina sua, assim, como eu perguntei pro Luiz, como é a sua rotina, assim, de leitura, se você lê outros gêneros, assim, que você escolhe, como é que é? Atualmente, eu priorizo os livros da escola. Por exemplo, a gente tem as provas dos livros, da matéria de Lippe, que são as fichas de leitura e também a prova avaliativa. Então, eu priorizo sempre terminar de ler os livros da escola para depois eu começar a ler os livros que eu quero ler. Aí eu sempre vou comprando, aí eu falo com minha mãe, quero comprar esse e tal. Aí tem um estoquezinho de livro para eu ler. Legal. E a Vitória também fez o Enem, né, ano passado, também tirou uma nota maravilhosa, 940 na redação. Foi. Então, uma nota assim, né, professor? Considerável. Como é que a sua expectativa para esse ano, assim? Ai, que seja melhor. Melhor do que já foi. Nas correções está sendo melhor já durante o ano aí? Tem os altos, tem os baixos, mas estou sempre tentando melhorar, sempre tentando buscar os meus erros, anotar o que eu errei para não fazer de novo. Certo. E se você pudesse, assim, indicar um livro para alguém, assim, da sua idade mesmo, assim, que ajudasse essa pessoa a ter uma visão melhor sobre o mundo, ou escrever melhor, ou um livro que te tocou, assim, que livro você indicaria para essa pessoa?
Acho que um livro que Eu li... vou fazer essa pergunta para o já fica para você também. Acho que um livro que eu li quando eu tinha, acho que uns 12, 11 anos, que é meio clichê, que é As Vantagens de Ser Invisível. Eu não Tem um lembro. filme também, né? Tem um filme também. E eu li o livro primeiro. Nossa, eu lembro de chorar lendo o livro. Acho que eu tava passando um momento meio difícil na época. Mas eu acho que... É incrível mesmo. É muito Eu bom. li, é muito bom. E, tipo, eu me senti muito emocionada e muito representada, eu acho que no momento da época também, pelo protagonista, né, que é o Charlie. Então, eu acho que é uma leitura que, mesmo que você não passe pelas coisas que ele passou, você consegue se identificar com ações dele do dia a dia, que é mostrada no livro. E você, Luiz? Eu gosto muito de livros de fluxo de consciência. Então, quando eu... Explica melhor como é que é um livro de fluxo de consciência para mim. Eu acho que o melhor livro para explicar, assim, que foi um dos primeiros contatos que eu tive com esse tipo de livro, foi o de Clarice, de Um Sopro de Vida, que o fluxo de consciência, ele vai trazendo alguns pensamentos e esses pensamentos, essas visões, tanto que nesse livro, por exemplo, Sopro de Vida, ele cria dois personagens que no final dialogam entre si e sempre tem um pensamento de Clarice. Então, tipo assim, nesses livros, nem tudo a gente vai compreender. Mas quando a gente compreende, é algo que te marca muito. Então, é um livro que eu indico muito se você tá disposto a parar, ler várias vezes e falar, caraca, isso aqui que eu li é muito bom. Além desse livro que eu indico muito, que é Um Sopro de Vida, eu indico novamente esse que eu citei recentemente, que foi A Morte, Um Dia que Vale a Pena Viver. Que eu acho que ele é um livro que, pra mim, foi transformador da forma como eu vejo o mundo. Esse livro fala sobre o quê? Eu não conheço ele. Ele é... A escritora, a Ana Cláudia, ela é uma médica formada pela USP e tem uma especialização em cuidados paliativos. Cuidados paliativos são basicamente cuidados em que, por exemplo, você ameniza, legalmente falando, ameniza o processo da morte. Entendi. Então, esse contato que a autora tem com pessoas no processo de morte, com familiares no processo de luto, essa visão que a todo momento ela vai trazendo com reflexões na nossa vida, foi o que me pegou e o que mudou muito minha visão do que eu penso, de como eu vou levar a vida. E até para nós adolescentes que estamos ingressando agora na vida adulta. De escolher uma profissão, entender da importância de escolher uma profissão que vai agregar na nossa vida e que vai fazer a gente bem, porque se a gente parar para pensar, um terço do nosso dia é dedicado ao nosso trabalho. Então, que faça valer esses um terço, porque a todo momento a gente está vivendo. Esse é um grande ponto que a escritora traz, e que a gente está vivendo a todo momento. Então, durante o trabalho, quando a gente dorme, e a gente não sabe, né, o dia da nossa morte, e quando chegar a gente só vai restar olhar para trás e tentar achar um conforto nisso. E foi um livro que foi, tipo assim, uma virada de chave para mim, de minha visão no mundo, que eu sem dúvidas indico para todo mundo. A leitura é fácil, então... Ah, muito bom. E agora eu quero saber do professor Léo, alguma obra ou autor que você costuma recomendar até para os seus alunos mesmo também. Como a gente já tem assim, uma vivência com os livros ali, conhece as histórias e tudo mais, e assim, pensando na perspectiva da redação, do Enem mesmo, sim, eu sempre gosto de trazer para os meninos os livros que tem mais essa questão social, que puxa para a realidade, traz os problemas que nós enfrentamos na sociedade. E aí nós temos alguns escritores e escritoras que nos ajudam bastante. Certo? É importante deixar claro que eu, enquanto professor de língua portuguesa, estou ali fazendo trabalho também com texto literário. Eu gosto de reafirmar isso sempre, certo? Mas quando eu estou assim, num processo de urgência com os meus alunos, aí vem alguns escritores. Um livro maravilhoso da Carolina Maria de Jesus, né? Quarto de Despejo. Sim. Porque aí para a redação ela consegue ali traçar toda a questão do sofrimento ali dela com os filhos, vivendo na favela. Então é um livro maravilhoso, certo? Inclusive, só fazendo um parêntese,
Você falou sobre Carolina. O último podcast que a gente gravou foi sobre literatura negra. A gente enfocou nas obras de Carolina e de Conceição Evaristo. Então, se você está assistindo aí, eu vou deixar aí no card esse último episódio para que depois você vá lá assistir. E era a próxima escritora que eu ia falar também, a Conceição Evaristo, né, com a escrevivência ali. E aí com o livro Olhos d'Água, que eu leio com os meninos, e Submissas, Lágrimas, Mulheres, né, que também... Então tem várias obras ali, Conceição, Carolina. Um que eu trabalhei agora recentemente com os alunos meus, que eles adoraram, meninos assim de uma faixa de 14, 15 anos, e leram. Primeiro fiz uma divisão de contos, para que cada um conhecesse um conto, escolhesse um conto, certo? Mas foi só a isca mesmo. Quando eles leram o primeiro conto, eles falaram: professor, e o outro conto? Fala do mesmo assunto? Eu falei: não, vai estar na mesma linha, mas os alunos leram, e aí eles traziam mesmo comentários na sala, que é O Segundo Sol, de Giovanni Martins, que é um jovem escritor. Se não me engano, ele é do Rio de Janeiro, certo? Sim. E ele vai trazer ali a realidade dos jovens ali que vivem nas favelas, nas periferias, no Rio de Janeiro. Então, contos bem puxados mesmo da realidade deles. E os meus alunos, a turma que eu trabalhei, adoraram assim, a leitura. Eu gosto também de puxar para os clássicos, a gente não pode esquecer dos clássicos, sim, né? E aí a gente volta lá para Machado, porque ele vem trazendo ali também, ali no realismo, a realidade ali da sociedade burguesa do século XIX, né? E os contos, eu sempre começo com Machado pelos contos com os meus alunos, certo? Aí depois que eles estão ali ambientados na escrita, aí eu faço. Olha, vamos mais para outros livros, conhece Dom Casmurro, conhece Memórias Póstumas, acho que Memórias Póstumas tem que ser lido, bora falar dos clássicos também. Aí eu vou passando ali pelo naturalismo também, com a Luiz de Azevedo. Então são livros que eu sempre estou indicando para eles. Chego lá no modernismo, primeira ali com segunda geração ali com Graciliano Ramos, que eles adoram. Trabalhar Vidas Secas, você sabe que não tem como dar errado com essa juventude. Eles leem, eles gostam, eles identificam com a escrita. E aí caminha um pouquinho mais Jorge Amado. Vamos falar da Bahia? Vamos puxar a Bahia aqui um pouquinho. O trabalho com o Jorge Amado também é sempre sucesso pela maneira como é conduzida, da leitura, da discussão literária. E depois puxando, fazendo com que eles estabeleçam essas conexões. Certo? E são essas obras, mais ou menos esses escritores que eu gosto de puxar. E começar pelos contos mesmo, certo? Com esses meninos, que é uma juventude aí dos 15 segundos, né, de vídeos no TikTok. E eles são ansiosos, então você começa ali pelos textos mais curtos para ver se você segura um pouquinho. E aí, quando você segura 2, 3, 4, 5, e aí você já consegue fazer surtir um efeitozinho muito bacana. Tayane, eu esqueci de comentar que nós temos um projeto que fica até como sugestão também, que foi idealizado pela professora Jade Pires, que começou com um projeto, começou pequenininho, que é o Selo Literário. O Selo Literário é como se fosse um prêmio Jabuti, legal. o prêmio Camões de literatura. Para nós lá ele é o prêmio literário do Gauss, né? Então, o selo literário é o quê? Nós vamos observar na escrita dos alunos a utilização desse texto literário. Como eles conseguem fazer essa conexão? E aí que vem o diferencial, porque quando nós avaliamos, vários alunos utilizam. Muitos deles já têm essa prática de trazer essas conexões, muito bem feitas. Mas aí os alunos que ganham esse selo literário são aqueles que, de fato, demonstraram ali a profundidade, o contexto literário, a profundidade crítica, certo? Conseguiram conectar de fato ao tema. E aí eu estou diante de dois quase sempre ganhadores, que sempre estão lá na lista dos ganhadores do selo, do prêmio. E aí nós convidamos os pais vão entregar. Nossa, certo? Que bacana. E é uma forma de incentivar os alunos a utilizarem os repertórios
literários. A leitura que ele está fazendo lá do livro que ele fez, ele tem que fazer essa mobilização. Ele tem que fazer. Não é o professor que tem que chegar e mostrar onde está a conexão. E eles conseguem. Muito bacana. Parabéns, viu, Obrigado. Juliana? Eu esqueci de perguntar para você, Vitória, se você também escreve uma escrita mais criativa, assim, poesia, conta alguma coisa, já se arriscou ou não? Quando eu era mais nova, eu acho. Hoje em dia nem tanto, aí eu fico mais na redação. Mas, sim, um dia talvez escreva. Se um dia vier uma inspiração, assim, né? E daí, a gente não pode também ser cego, eu enquanto profissional da área, que aí vem o lado negativo da redação do Enem, certo? Porque hoje nós trabalhamos, as famílias querem o quê? Resultado, Sim. certo? Então, quando os meninos chegam ali no 9º ano, 1º ano, é como se a escola esquecesse um pouquinho da escrita criativa, dos outros gêneros textuais, certo? E tem muitos alunos que se identificam, que tem essa criatividade, que tem esse potencial literário que poderia ser trabalhado. Mas, infelizmente, devido à demanda da aprovação, do foco no Enem, as escolas acabam focando a escrita do menino. E aí, que com certeza são potenciais escritores também, né? Mas hoje, nesse ciclo, eu espero que seja um momento da vida, porque eles estão focados no Enem, em chegar à universidade, mas que isso, vocês entendam que não impede que vocês possam desenvolver outras escritas. É verdade. Recentemente eu estava lendo um texto de uma escritora, Ana Holanda, o nome dela. Aí ela estava falando sobre isso. Ela tem filhos adolescentes, né? Aí ela estava falando sobre os filhos também estavam nessa fase de redação do Enem. Aí ela disse que parou um dia para ver as redações do Enem, né? E ela escreve escrita criativa, ela gosta de escrever crônicas e tal. Aí ela falou assim, né, que achou os textos muito iguais, né? A forma como os alunos escrevem muito iguais. Aí ela estava trazendo uma crítica no sentido assim de mais focado para escritor, obviamente, como ela é escritora e ela dá aula de escrita criativa, né? Aí ela estava fazendo uma crítica assim que às vezes isso pode atrapalhar a escrita criativa, né? Você ter uma escrita mais ampla que não seja moldada em um padrão específico, de ter todas aquelas normas, né? Eu, por exemplo, já tive uma experiência de participar de 2 oficinas de escrita. E aí, quando eles começam, né, falando para você escrever eles dão um comando lá, simples. Eu fico travado, porque eu já estou naquela coisa também do professor, de ter que escrever dentro do padrão. Então, a crítica dela é super pertinente mesmo, entendeu? Porque, querendo ou não, nós colocamos os alunos dentro das competências do Enem, certo? E aí eu estou sempre comentando com eles. Esse é o modelo que vocês estão escrevendo aqui na escola. Mas, por exemplo, quando vocês chegarem à universidade, o professor vai trabalhar com outros gêneros, outras escritas, e ele vai precisar desconstruir isso aqui para você conseguir desenvolver, porque a escrita acadêmica já vai exigir outras verdade. técnicas, né? E falando assim da questão do Enem, voltando aqui, a banca ali que vai julgar esses textos, no início você comentou, né, como é que é feita essa análise. Eu queria que você repetisse mais ou menos assim, como é que é feita uma análise de uma boa redação, o que é considerado uma boa redação hoje, pra gente saber. Uma boa redação, o que o corretor, pensando como corretor, o que o corretor vai observar no seu texto quando ele abre lá no computador, que é pelo sistema que corrige, certo? Não tem identificação de ninguém, só a caixinha de texto mesmo. Ele vai observar se você consegue obedecer à estrutura de um texto dissertativo e argumentativo, ou seja, se você consegue apresentar introdução, desenvolvimento e conclusão. Observar se nessa apresentação você não tem nenhum texto embrionário, parágrafos embrionários. Sim. Ou seja, você consegue lançar a ideia, mas não desenvolve. Então ele vai observar isso. Outra coisa, ele vai perceber se as partes do seu texto estão dialogando. Ou seja, você apresentou o ponto de vista lá na introdução, se você consegue desenvolver esses pontos de vista nos parágrafos de desenvolvimento, que a gente chama, né, D1, D2, para facilitar. E se você consegue apresentar uma proposta de intervenção bem elaborada, com os elementos que a banca exige, e se essa proposta de intervenção ela está articulada ao tema, relacionada ao tema e articulada ao seu ponto de vista. Então, se você consegue fazer isso aí,
você já sobe sua nota consideravelmente. Outra observação que eles fazem é o uso do repertório, que é você trazer um conhecimento de outra área para relacionar com a discussão que está sendo feita. Então, se você consegue obedecer à estrutura, conectar as partes, dialogar ali, fazer um diálogo entre as partes do texto, lançar uma proposta de intervenção, e óbvio que é um probleminha que nós temos hoje, inclusive o que não trouxe o nosso 1000 ainda, né? Um deles é a competência 1, que é o domínio da norma padrão. E esse domínio da norma padrão não é um trabalho só de escola. Sim. É um trabalho que envolve muita leitura. E a norma padrão é difícil. Quando o aluno aproxima... E geralmente, quando o aluno aproxima lá desse 980, ou seja, que ele fechou 180 na competência 1, quando você vai olhar o histórico, é um aluno leitor, é um aluno que está atento a essas questões e que a leitura faz parte do dia a dia dele. Muito bom. Então, gente, vocês viram aí com o professor Léo agora assim um apanhado, né, do que o corretor ali de redação do Enem vai analisar na hora de fazer essas correções. E nós já estamos chegando ao final. E se você chegou até aqui, eu quero te pedir que você curta aí o vídeo, compartilhe aí com seus amigos, deixe seu like, né? Porque quando a gente sempre pede para curtir, porque quando a pessoa curte, o YouTube entende que o conteúdo é relevante, né? E eu acredito que esse conteúdo é relevante. Eu acredito que tem muita gente aí, muitos adolescentes jovens também que vão fazer o Enem, que precisam também assistir esse vídeo. Então você aproveita, curte e compartilha aí nos seus grupos, né? Porque eu entendo que esse conteúdo é de relevância. E agradeço, né, professor Leonardo, por estar aqui nessa horinha com a gente. Agradeço vocês por estarem conosco. Foi muito bom conversar com vocês, né? E hoje a gente conversou, só para recapitular, sobre a leitura como fonte de vocabulário, argumentação, né, repertório, visão de mundo. Tudo isso vai colaborar para uma redação nota 1000, que eu espero que saia lá no Gauss. Né? Você disse que não saiu Estou ainda. aguardando. Não saiu ainda. Há 10 anos, há 11 anos eu aguardo essa nota 1000. Vai chegar. Vai chegar lá. E mais uma vez eu quero agradecer ao Colégio de Curso Gauss aí pela parceria, pelo patrocínio que é o nosso projeto, por acreditar nesse projeto, né, que busca realmente dar voz aos livros e aos escritores. Quer deixar uma última palavra para o pessoal, Léo? Primeiro, agradecer pelo convite. E é isso, pessoal. Para você conseguir uma excelente nota, a tão sonhada nota 1000 no Enem, a nota 900+, que vai levar à aprovação, treinar a escrita e ler. E assim ampliar o seu conhecimento, ou a sua formação crítica, a sua visão crítica sobre o mundo, sobre o tema, e olhar para além da sua janela, como eu digo para eles aqui sempre, certo? Ficar atento ali às competências, à grade de correção do Enem, e não tem como dar errado. É isso aí, muito bom. E nos vemos então no próximo episódio aqui do podcast Voz Literária.